para você aprender a acentuação gráfica é saber que as sílabas se dividem em mono, que é só uma, né? Monossílaba. A palavra pão, por exemplo, ela só tem uma sílaba. É por isso que ela é chamada de monossílaba, tá bom? Dissílaba, di, dois, nós temos duas sílabas. Até, nós temos uma palavra dissílaba. Trissílaba, três. Médico. E polissílaba, poli quer dizer várias. A partir de 4 sílabas, todas elas serão chamadas de polissílaba. Borboleta, 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílaba. Conceito bastante fácil, dava para intuir. Por isso que eu estou te mostrando agora de início para você ter essa noção. De separação silábica, eu fiz um ditado regrado. O que é um ditado regrado? Ditado de regras. Através dessas palavras, nós vamos separar e vamos aprender algumas regras específicas para que você aprenda a acentuação gráfica. Por exemplo, na palavra amante, eu separo a palavra amante. Ou seja, eu posso utilizar a minha separação fônica, amante, que na maioria das vezes dá certo, mas posso ter algumas regras. Por exemplo, não existe sílaba sem vogal, tá? Cada sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Se ela tem somente a vogal, ela já é capaz de formar uma sílaba. Portanto, uma vogal em cada sílaba já é o suficiente. A consoante é dependente de uma vogal. Portanto, a consoante sempre vai buscar uma vogal para formar um par. Note que o M só se separou do A porque ele encontrou uma vogal para se separar. O N não encontra vogal aqui no T, ele volta para a anterior. Por isso que você está vendo o N aqui antes de consoante e ficou na sílaba anterior, porque para ele se separar, precisaria de uma vogal. Então, a sequência normal é consoante mais vogal ou somente vogal mais vogal. Cada sílaba tem que ter pelo menos uma vogal, mas geralmente a sequência é CV, consoante mais vogal, tá bom? Não vai existir, por exemplo, uma sílaba somente com consoante. Por exemplo, na palavra pneu, que eu digo pneu, o P não fica sozinho. Não existe essa possibilidade, tá bom? Na palavra bíceps, eu tenho, ó, bíceps. A gente quer deixar esse PS separado sozinho, bíceps. Só que eu não posso deixá-los sozinhos porque eles precisam de uma vogal para formar uma nova sílaba. O P não encontra uma base, volta para a anterior, e o S também não encontra uma base. O que seria essa base? Uma vogal. Por isso que ficam todos na mesma sílaba, tá bom? Sim? Na palavra opcional, note, o O é o bastante para formar uma sílaba. O P não encontra uma base aqui, que seria uma vogal. Por isso que ele fica na anterior. Op, o Si, né, encontra uma vogal. Op, Si, O, Nau. Na palavra nupcial, N, U. Note que o P não encontra uma vogal para formar uma nova sílaba. Por isso que ele fica na anterior. Nupcial. Na palavra problema, eu tenho problema. Note que na palavra problema, eu não tenho nenhum problema em saber separar essas sílabas. Uma coisa importante que você tem que aprender também para a acentuação gráfica é que aqui eu tenho um encontro consonantal imperfeito, tá? Ele é imperfeito porque a última tem que ser um R ou um L. Não é tão importante você saber disso. Importa que você tenha um encontro consonantal. Aqui eu tenho um encontro vocálico que é chamado de hiato.
O que é um hiato? Quando duas vogais se encontram em sílabas separadas. Ao encontro de duas vogais, ó, o I e o O aqui. Só que na separação de sílabas, eles ficam separados. Na palavra nupcial, do mesmo jeito, eu tenho aqui um hiato, porque há uma separação. Aqui eu tenho dois encontros consonantais. Esse assunto é visto lá em fonética. Como a URCA não cobra fonética, não está em edital algum, eu não trabalhei aqui com vocês. Na palavra subemprego, como é que fica a separação? Ó? Note que o B aqui desse prefixo, ele vai se separar porque ele encontra uma base, não é verdade? Subemprego. Vitor, por que o prefixo aqui separou? Porque o B encontrou uma base, que é o E. Note que o M aqui não encontra base. Mas, Vitor, por que a palavra problema, o P aqui não encontrou uma base? Porque aqui é um L. E mesmo assim eles ficaram juntos. Quando eu tiver a sequência R e L sendo a última dessas consoantes, 1, 2, o R é a última, o L é a última. Esses elementos devem ficar juntos, eles não se separam. Ou seja, quando eu tiver R ou L juntinhos, o R e o L sendo a última consoante, eu não posso desquitá-los. O R jamais vai se separar aqui e o L jamais vai se separar aqui. Por isso que na palavra subemprego, o P era normal que ficasse na anterior, porque ele não encontrou uma base. Só que como o encontro dessas consoantes, a última é um R, que também poderia ser um L, eles ficariam juntos, tá bom? Na palavra cachorrada, como é que eu separo isso aqui? Ó, eu tenho ó, cachorrada. Nós temos aqui o que a gramática chama de dígrafos. LH, NH, CH, os dígrafos clássicos. CH, LH, NH jamais se separam. Agora, RR e SS, sempre que eu tiver palavras iguais, você vai entender que iguais se separam. Todos os iguais vão se separar. RR é igual, se separa. Creem do mesmo jeito. Note, fica com uma separação de creem. Creem. Viu aqui? Esses dois não se separaram porque a última é um R ou um L. Tá aqui o R. O E se separou do outro E. Por quê? Iguais se separam. Tudo bem? Na palavra nós, nós não separamos a palavra nós, ela fica intacta. A separa o A, né? Pelo amor de Deus. O A se separa da palavra nós. A, nós. O que não se separa são esses dois elementos. Quando eu tiver duas vogais que houver um tio sobre elas, no caso o tio está sobre o O apenas, não é sobre os dois, apenas sobre o tio unifica, formando duas vogais em uma mesma sílaba, que a gente vai chamar isso de ditongo. Sempre que eu tiver duas vogais em uma mesma sílaba, a gente vai chamar isso aqui de ditongo. Na verdade, não são duas vogais, porque eu só posso ter uma vogal por cada sílaba. Uma é vogal e a outra é semivogal. Mas é mais didático dizer que tem duas vogais aqui, tá? Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Chegamos num grupo da letra J até a letra E, que eu preciso demais que você aprenda, porque senão você não vai aprender uma regra específica de acentuação gráfica. Sempre que eu tiver a sequência de 3 vogais juntinhas, em que essa do meio seja um I, ideia, 3 vogais e a do meio for a letra I, vai ficar a sequência 2 mais 1. Ou seja,
As duas primeiras ficam juntas na sílaba anterior e a última separada. Veja a palavra ideia como é que eu separo. Ideia. 3 vogais, a e I é a do meio, eu vou deixar as duas primeiras juntas, mais a última separada. Por isso que é 2 mais 1. As duas anterior e o A separado. Tudo bem? Eu só quero que você aprenda a separar a palavra ideia. Porque antes do acordo ortográfico, ideia tinha acento, agora não tem mais. Você precisa entender essa parte. Na palavra joia, 3 vogais e o I é a do meio. Então, como é que fica a palavra joia? Joia. Tudo bem? Na palavra assembleia, do mesmo jeito. Ó. As não são letras iguais, elas se separam. Assembleia. 3 vogais. O I é a do meio, 2 mais 1. A palavra Paraguai faz parte de um grupo que são chamados de tritongo. As sequências UAI ficam sempre juntas. Quando eu tiver essa sequência UAI, fica sempre junto. Mas falando a palavra, dá certo. Uruguai, Uruguai, Paraguai e Guais. São sequências idênticas. Então, eu tenho Paraguai, formando o que a gramática chama isso aqui de tritongo. Nessas 3 palavras que se seguem, de mais importantes para a acentuação gráfica, a gente vai falar sobre o hiato acentuado. Por exemplo, nós temos 2 vogais aqui em que o acento recai sobre uma delas. Quando o acento recair sobre uma delas e essa vogal for a última, como é o caso aqui de U graúdo, se o acento recair sobre a segunda de 2, elas vão se separar, ficando graúdo assim. Graúdo. Note que eu tenho 2 vogais que se separaram, formando um hiato, e a segunda vogal é um U. Por isso que eu tenho aí o U, segunda vogal do hiato acentuado. Muita atenção nisso. Na palavra chapéu, fica como? Chapéu. Como o acento recaiu sobre a primeira vogal, elas ficam juntas, formando um ditongo aberto. Eu quero que você, no material de vocês, que aí tem espaço, anote isso. Segunda vogal do hiato acentuado. Escreve aí, gente. Vai lá. U, bota a letra U aí, a vogal U. Segunda vogal do hiato acentuado. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou pedindo isso. Como o acento recaiu sobre a primeira de 2 vogais, você vai anotar. Ditongo aberto. Por que é ditongo aberto? Porque eu não pronuncio chapéu. Eu não digo, ei gente, pega aí o meu chapéu. Eu digo, pega o meu chapéu. Pel é aberto. Bote aí. Quando o acento recai sobre a primeira, forma um ditongo. Ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. E é um ditongo aberto. Compara chapéu com a palavra seu. Seu é fechado. Nenhum ditongo fechado tem acento. Alguns abertos vão ter. Então, repete. Por que eu tenho como é que eu chamo esse ditongo aqui? Ditongo aberto acentuado. Por quê? Porque o acento recaiu sobre a primeira. Se recai sobre a segunda, se separa formando um hiato. Se cair sobre a primeira, fica junta formando um ditongo aberto. Na palavra suávamos, suávamos, nós temos aqui a segunda vogal acentuada e nós temos um hiato. Não é o U, é o A, que é um hiato. Forma um
hiato. Beleza? As 3 últimas regras também muito importantes para você entender a regra de acentuação. Você note que eu tenho 2 vogais juntas aqui, que pode ser um ditongo ou um hiato. Sempre que a anterior for acentuada, todos os 3 casos eu tenho a anterior acentuada, ou seja, a sílaba anterior acentuada. Veja, agiu. Você deixa as 2 juntas porque a anterior é acentuada. Notou? Quando tiver 2 vogais encerrando a palavra e a sílaba anterior for acentuada, você vai deixá-las juntas. Aí você me diz, Vitor, se fica junta, fica o quê? Um ditongo. Circula e coloca. Quando a anterior for acentuada, fica ditongo. É preciso que você anote esse nome, ditongo. 2 vogais na mesma sílaba. Essa é a separação aqui no Brasil. Lá em Portugal, eles separam de uma outra forma. Por exemplo, a palavra ágil lá em Portugal é separada assim, A-G-O. Vitor, então fica 3 sílabas? Fica. Aí eu já não tenho mais um ditongo, eu tenho um hiato. Vitor, na hora da prova, eu vou assinalar qual? Eu pergunto, onde é que você mora? Aonde é? Não, onde é não. Onde é que você vai fazer esse concurso? No Brasil. Portanto, essa é a aceita por quase todas as bancas do Brasil e a URCA aceita essa separação como possível. Mas, Vitor, se eu separar e eu quiser justificar por essa, pode. Só que corre o risco de a banca argumentar que a separação vigente no Brasil é essa primeira. A CESP considera as 2 formas como correta. Eu considero as 2 formas como correta. Só que você coloca, candidato, essa aqui como prioridade. Então, essa tem preferência, tá? Essa tem preferência e essa aqui é eventualmente que você vai separar dessa forma. Ou seja, quando eu tiver 2 vogais encerrando uma palavra e a anterior for acentuada, 2 regras de separação. Então, eu separo a palavra história, fica junto porque a anterior é acentuada, primeira que tem preferência, mas eu posso separar história. Eventualmente eu vou separar. Coloca aqui, gente, eventualmente. Bota esse nome que você vai entender por quê. Na palavra plágio fica como? Plágio. Fica as 2 juntas porque a anterior está sendo acentuada. Essa é a preferência, só que eu posso fazer também assim, ó. Plagio. Eventualmente eu separo essa. Tudo bem? Com esse ditado regrado, você consegue fazer bem uma questão URCA e você vai aprender bem a acentuação gráfica para a banca URCA. Beleza? Agora a gente vai começar as regras de acentuação gráfica, tá bom? Veja que antes de começar com as regras de acentuação, vou fazer algumas elucidações prévias. Por exemplo, que existem 2 acentos aqui no Brasil. Eu tenho o acento agudo, que é para indicar que a palavra tem um som aberto, eu digo céu e não seu. E o circunflexo para indicar que é fechado, prêmio. Prêmio é fechado e não prêmio aberto, tá bom? Tem outro que é esse aqui, que é o acento grave, que é chamado a crase, né? Aqui no Brasil a gente chama de crase, mas o nome do acento é grave, que aqui no Brasil ele não tem prosódia, ou seja, ele não tem som. Tanto faz dizer isso aqui, aliás, aqui no Brasil só é pronunciado de forma aberta. Portugal, quando coloca a crase, pronuncia de forma aberta, quando não coloca a crase sobre o A, pronuncia de forma fechada. Você não precisa entender isso, tá? Então, o circunflexo e o agudo, e você tem que entender que tio não é considerado um acento. Ele é apenas sinal de nasalização. Portanto, se a URCA perguntar, e ela pergunta, por que a palavra anã recebe acento? A palavra anã não recebe acento porque tio
não é acento. Então, grifa na apostila de vocês aí, que está perguntando se tio é acento. Eu disse aí na apostila de vocês, ó, tio nasaliza as vogais, não é acento. Grifa e escreve de novo com a sua letra, dizendo que isso aqui não é acento. Tá bom? Outro cronograma importante para a banca Urca é sobre a tonicidade. E acreditem, vocês vão ver questões originais Urca que trabalham com esse tópico, que é a tonicidade. Oxítona, quando for a última sílaba mais forte, paroxítona, penúltima mais forte, e proparoxítona, antepenúltima mais forte. Na palavra café, pode fazer com a mão assim, ó. Café. A mais forte é o fé. Portanto, ela é oxítona, terminada em E. Cipó. Cipó. A mais forte é o pó. É a sílaba mais forte, oxítona. Saci. Mais forte é o si, oxítona. Chegar, mais forte é o Gá. Parar, é o mais forte é o Rá. Repor, mais forte é o Pô. Essas aqui, vocês não têm problema de identificar se são oxítonas ou não. O problema é naquelas que a gente não tem convívio em pronunciá-las. Por exemplo, essa palavra aqui do meio médico é muitas vezes pronunciada de forma equivocada. Pronunciou como se ela fosse paroxítona, catéter, mas na verdade a pronúncia é cateter. Mais forte é o T, ela é oxítona. Pronuncia para mim aí, gente, cateter, 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 até você aprender. Não existe dupla pronúncia, não. Da mesma forma é ureté. Não é uréter, é ureté, ureté. Ruim, essa palavra é de sílaba, tá? Eu separo, ruim. A mais forte é o in, ruim, e não como se pronuncia ruim, como se ela fosse monossílaba, é ruim. Nobel e não Nobel, ela não tem acento, é Nobel. Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz e não Nobel. Mister, que quer dizer muito importante, mister, naquele mister universo não, é mister como característica importante, esse documento é mister, é importante. E xerox, sem acento também, a palavra xerox originalmente é uma marca, né? Xerox, xerox, mas todo mundo pronuncia como sendo paroxítona, xerox, tá certo? Tá? O VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, registra as duas formas. Só que quando eu pronuncio xerox, eu tenho que pôr um acento esse que ninguém coloca. Tá bom? Então tanto faz, xerox ou xerox. Mas sempre que você pronunciar xerox, você lembre que quando for escrever, coloque o acento. Tudo bem? As paroxítonas têm a penúltima mais forte, ó. Útil, útil. A mais forte é o U, paroxítona. Preto, mais forte é o pre. Festa, mais forte é o fez. Mesa. Tórax, mais forte é o tó. Aí quando chega aqui, essa palavra costuma causar problemas de prosódia. Como é que a gente ouve por aí? Rúbrica, rúbrica. Quando, na verdade, a pronúncia única correta é rubrica. Rubrica. Pronuncia, gente. Faça a sua rubrica, rubrica, rubrica. Pronuncia para você aprender. É o bri que é mais forte. Tá bom? A Renata Vasconcelos, o William Bonner também, pronunciou no Jornal Nacional a palavra recorde. Na verdade, não é recorde, é recorde. Recorde. A mais forte é o cor. Já pensou se cai essa palavra na prova Urca para você? É recorde e não recorde. Ela é paroxítona. Pudico, o di é mais forte. Ibero e não íbero.
Maquinaria, o ri é mais forte, e não maquinária. Normandia e não Normândia, são todas paroxítonas. Decora principalmente aquelas que a gente não tem costume de falar, né? Principalmente rubrica. Também temos as proparoxítonas, que são a antepenúltima, né? A terceira de trás para frente. Lâmpada, mais forte é o lã. Cômoda, mais forte é o co, tá bom? E performance, a mais forte é o fó, a única que não é acentuada, a única proparoxítona que não recebe acento. Performance ainda não foi adaptada, possivelmente o VOLPE vai registrar com acento, né? Mas é a única proparoxítona que não tem acento. Ínterim, 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 ínterim. Então o in é mais forte. Ímprobo e não improbo. Aerólito e não aerolito, como diria o Chapolin Colorado. Aerólito, levedo, que é a mais forte, não levedo, de cerveja. Falando sobre as regras específicas, na verdade, regras gerais, começando as regras gerais da acentuação gráfica, eu tenho 4. As regras das monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então vou te colocar agora os 2 planos gerais que você tem que fazer esquemas para facilitar o seu estudo, porque o conteúdo é muito extenso. Então, mono e oxi são quase as mesmas regras. O professor Pasquale Cipro Neto diz que elas não possuem diferenças. Oxítono e monossílabo para o Pasquale Cipro Neto são a mesma coisa, só que para Orca não. Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, Rocha Lima, todos eles consideram monossílaba uma regra, oxítono outra. Elas se parecem demais. A monossílaba tem somente uma sílaba. Ou seja, qual é a regra das monossílabas tônicas? Terminadas em A, E, O, recebe acento. Logicamente, se terminar em I e U, não recebe o acento. Decorou? AEO, AEO, AEO. E os seus plurais também, as, es e os. Justifica para mim, por que a palavra pá recebe acento? Monossílaba tônica terminada em A. Escreve aí no material de vocês. Tem espaço? Tem espaço, sim. Ó, o espaço bem grande na apostila de vocês. Escreve. Monossílaba tônica terminada em A. Deixa de preguiça. Por que fé recebe acento? Monossílaba tônica terminada em E. Dó, monossílaba tônica terminada em O. Pronto. Justificou. Aí você pode colocar, eu te vi na rua. Por que vi não recebe acento? Porque é uma monossílaba tônica terminada em I. Só se acentua as terminadas em A, E, O. Ou o bife está cru. Por que cru não recebe acento? Monossílaba tônica terminada em U. Pronto, justificou, tá bom? Tem somente uma ressalva para as formas pronominais. Algumas formas verbais vêm atreladas a um pronome que pode causar um problema de visão em você. Veja, a palavra dá-lo. Aparentemente eu tenho 2 sílabas. Pode levar o candidato a pensar que isso aqui se trata de uma palavra de sílaba. Na verdade, não é de sílaba. Eu só tenho um verbo aqui. O ló é um pronome que se juntou ao verbo. Tá bom? Na palavra dá-lo, aqui é uma monossílaba tônica terminada em A. O ló não faz parte da palavra. Na palavra vê-los, do mesmo jeito, monossílaba tônica terminada em E. E o los não faz parte da palavra. Isso aqui cai muito na banca Urca, porque ela vai colocar a palavra dá-lo e pá recebe acento pela mesma regra? Claro que é. Só que o aluno vê 2 sílabas e vê uma e vai errar justamente nesse tópico. Portanto, escreve a palavra cuidado nas formas pronominais. Oxítona do mesmo jeito, gente. As oxítonas terminadas em A, E e O recebem acento gráfico igualzinho às monossílabas. Por isso que tem autor que diz que são as mesmas regras.
Eu só vou acrescentar nas oxítonas o "em" e vou deixar claro o seu plural, que é "ens". Vou deixar claro aqui para você ver, né? Aqui também são os seus plurais, mas eu vou deixar em destaque o "ens". Portanto, qual é a regra das monossílabas? AEO. AEO, AEO. Oxítona. AEO, em. Veja, são quase as mesmas regras. Na palavra cajá, oxítona terminada em A, até, monossílaba, aliás, oxítona terminada em E, avô, oxítona terminada em O. Justifiquei. Escreve, candidato. Você tem que escrever, justificar. Também, oxítona terminada em armazéns, oxítona terminada em "ens". Já expliquei todas. Aí você me pergunta, Vitor, na palavra saci, recebe acento? Saci é uma oxítona terminada em "i". Não se acentua, candidato. Só se acentua as oxítonas terminadas em A, E, O e o "em". Só essas. Aqui é uma oxítona, mas termina em "i". Não recebe acento. Posso pensar em caju, pobre do caju, que é acentuado em demasia. Nos restaurantes por aí da vida, sempre tem um acento nesse U. O menino disse que era por conta da polpa. Oi? Quer dizer que caju da polpa tem acento, né? Bem criativo, mas não. Caju, seja da fruta ou seja da polpa, não tem acento, gente. Não põe acento em caju, tá bom? Toma cuidado nas oxítonas, nas formas pronominais. Desculpa, mas vamos lá. Nas formas pronominais acontece isso também, ó. Vendê-lo. O "lo" não faz parte. Aqui é uma oxítona terminada em "e". Comprá-las. A mais forte é o "pra". O "las" não faz parte. Aqui também eu tenho uma oxítona. Revê-lo. O "lo" não faz parte. Eu esqueci de separar aqui, viu? O "v" é uma oxítona terminada em "i". Muito cuidado nessas formas pronominais. Tá bom? Eu pulei aqui para o 4. Aqui não é 3. As proparoxítonas são 4. Daqui a pouco eu vou falar sobre as paroxítonas, que ela precisa de mais espaço. Proparoxítona é simples. Todas são acentuadas. Mas, Vitor, e performance? Ela ainda não foi incorporada ao nosso idioma, tá? Por isso que ainda continua valendo a regra de todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Física, proparoxítona. Átomo, proparoxítona. Ínterim, proparoxítona. Qual é a razão que essas palavras se justificam? Proparoxítonas apenas, porque todas são acentuadas, ok? As regras das paroxítonas possuem muitas terminações. LNRX, IIS1US, PS de tom. Então, para que você decore de forma mais eficaz essas regras das paroxítonas, eu preparei um esquema para vocês. Veja, ler nos chumps. Oh não, ditongo. Ler nos chumps. Oh não, ditongo. O que quer dizer esse ler nos chumps? Oh não, ditongo. São as terminações das paroxítonas. Escreve essa palavra, eu sei que está na apostila de vocês, mas escreve para você fazer uns círculos, por exemplo. As paroxítonas terminadas em... Eu vou colocar um grifo embaixo para quando for uma letra e o círculo para duas. Terminadas em L, I, R, N, U, S, X, U, M, P, S, recebem acento. O, ON, peraí, paróxito terminado em O, não recebe acento não, é só ON. ON, ou pode ser o ão, e ditongo, recebem acento. As mais importantes são as do ditongo.
tá? Mas todas essas terminações justificam as paroxítonas. Por exemplo, na palavra amável. Amável. Qual é a regra que justifica amável? Paroxítona terminada em L. Anota isso no caderno, candidato. Vai justificando cada uma. Que preguiça da besta fera é essa? Ó, ni. Paroxítona terminada em I. Recebe acento. Eu tenho revolver. Paroxítona terminada em LR. Tá? Então, circula e justifica. Na palavra pólen, paroxítona terminada em N, recebe acento. Eu posso dizer bônus. Agora não é paroxítona terminada em S, é US. Posso pensar também em tórax. Paroxítona terminada em X. Posso pensar em álbum. Paroxítona terminada em UM. Você tem que escrever e justificar tudo isso que eu estou falando. Ai, Vitor, é demais. O problema é seu, meu filho. Por que você quer colocar esse problema nas minhas costas? Totalmente seu. Sabe por quê? Porque a aprovação é sua. Quem vai ganhar o dinheiro da aprovação é você, não sou eu. Então, problema seu. Pega que o filho é teu. Vai escrever aqui, tá bom? Posso pensar em íon. Paroxítona terminada em on. Posso pensar em tipo órfã. Paroxítona terminada em e posso pensar em órfão. Paroxítona terminada em ão. E a mais importante, que são as paroxítonas terminadas em ditongo. Estão lembrados daquela regra que eu falei de separação da palavra, por exemplo, história? Que você separou história assim, ó. História. Você separou dessa forma porque a anterior está acentuada. Portanto, aqui se justifica por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Vitor, você me disse que esse é o padrão. Esse é o padrão Urca. A Urca vai separar e justificar por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, existe uma eventualidade, que é separar a palavra história assim, ó. História. Você note que quando eu separo a palavra assim, a tonicidade muda de sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. Agora aqui eu tenho uma paroxítona, que a gente vai chamar de eventual ou aparente. Note que a gramática classifica história separada assim de proparoxítona eventual. Por quê? Eventualmente ela vai ser separada assim. Vitor, estou confuso. A palavra história vai ser justificada por qual regra? Ambas, as duas. Ou por ser uma paroxítona terminada em ditongo, que é o mais comum, ou proparoxítona eventual. Ela tem que vir carregada com nome eventual. Pode te bater uma outra dúvida. Vitor, história e, por exemplo, a palavra médico, que é uma proparoxítona, são justificadas pela mesma regra? Não. Mas, Vitor, ambas não são proparoxítonas? Sim. Só que médico, segundo Bechara, é uma proparoxítona real. Ela só vai ser proparoxítona. Portanto, história e médico não são justificadas pela mesma regra. Aqui é uma real e aqui é uma eventual. Na palavra plágio, por exemplo, plágio. Esse é o padrão, deixar junto, porque a anterior é acentuada. Vitor, como é que eu justifico o plágio? Eu digo que é uma paroxítona terminada em ditongo. Esse é o padrão. Posso separar de uma outra forma? Posso. Fazer como? Plagio.
Agora aqui eu vou ter uma proparoxítona, o que, gente? Eventual ou aparente. Não é justificada por uma proparoxítona real. Ok, candidato? Sim, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Pronto, é isso. Já fiz a observação, tem um asterisco aí que você pode ver. Dá uma olhada nas minhas aulas também do meu canal que eu falo sobre acentuação gráfica, mas o mais é isso. Com essa aula você dá para passar numa questão de acentuação gráfica. Eu coloquei aí algumas questões originais URCA. Depois dessa aula você vai fazer, vai treinar e conferir o gabarito comentado no final da aula, beleza? Casos específicos, né? Regras específicas eu tenho algumas também. Você tenta justificar a palavra pelas 4 regras gerais. Quando não for justificada, a gente entra nos casos específicos. O primeiro é o hiato. Lembra que eu separei aquelas palavras do hiato lá atrás, agora há pouco na aula? Então você vai ter que usar esses conceitos aqui. Então, primeira regra é um mantra que você decora. I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Por exemplo, na palavra saúde. Saúde. Eu separei dessa forma. O acento recaiu sobre a segunda vogal, por isso que separou. Como é que eu justifico saúde? Hiato. Segunda vogal do hiato. É só isso, tá bom? O U veio sozinho, poderia estar acompanhado do S, tá? Veja na palavra faísca. Faísca. O I é a segunda vogal do hiato e está seguido de S. Poderia vir sozinho. Mas ele veio acompanhado do S, tá bom? Eu posso pensar com vocês na palavra veículo. Veículo. Você pode pensar aqui comigo, Vitor. Na palavra veículo, o I é a segunda vogal do hiato. Então eu posso justificar por ser hiato? Nesse caso, não. Por que não, Vitor? É a segunda vogal. Note. 1, 2, 3. A palavra veículo é justificada por ser uma proparoxítona, ou seja, as regras gerais prevalecem sobre as regras específicas. Hiato só vai ser aceito quando eu não tiver uma regra geral para justificar. Portanto, eu sei que aqui é um I, a segunda vogal do hiato. Seria bom que eu chamasse isso aqui de conveniente, que eu chamasse isso aqui de hiato, mas ela é justificada por uma regra geral. Ou seja, aqui vai ser explicado por ser uma proparoxítona e não hiato. A Banca CESP, em 2013, justificou isso aqui como um hiato e em 2018 considerou uma proparoxítona. Você vê, até uma banca muito grande como a CESP teve dúvidas quanto a isso, mas ela prevalece a palavra veículo sendo uma proparoxítona. Muito cuidado aí. Na palavra saída, por exemplo, saída, aqui é justificada por ser um hiato. Note que ele está sozinho na sílaba, poderia estar acompanhado de um S. Agora, se ele for acompanhado de uma outra consoante, ele não vai ser acentuado. Por exemplo, na palavra cairdes. Cairdes, nessa sílaba, ele ficou junto com o S. Cairdes não leva acento porque está acompanhada de uma outra consoante. Posso pensar também em juiz. Juiz. Não vai ser acentuado porque ele está acompanhado de Z. Se eu pluralizar, fica como? Juízes. Juízes. Veja que porque ele ficou sozinho, leva acento. Tudo bem? Posso pensar também em rainha. Rainha. Vitor, rainha não tem acento. Verdade, mas o I não está sozinho? Sim.
O problema da palavra rainha é o NH. Lembra da regra? IOU, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Tá bom? Outra palavra que causa dúvida é quando esse I vier repetido. Por exemplo, chi, I, tá. O I também está sozinho. Só que como há uma repetição, eu não tenho um acento. Tá? Por conta da repetição. Xiita também não tem acento. Ok? Nos ditongos abertos, eu vou pedir que você, candidato, faça um quadro no seu caderno para que a gente possa dividir e visualmente você perceber a diferença entre elas. Eu vou colocar aqui grupo A e grupo B. Você faz isso no seu caderno. No grupo A, eu vou colocar a palavra ideia, que você já aprendeu a separar, né? Ó. Ideia. Quando eu tiver um I no meio, fica 2 mais 1. Entendeu, né? Posso pensar em joia, joia, e posso pensar, por exemplo, em assembleia. Assembleia. Vou lá para o grupo B, que vou usar as palavras que tem aí no material de vocês, ó. Chapéu. Posso pensar em anéis. Que S fio é esse? Anéis. E posso pensar em céu e dói. Vou colocar a palavra dói. Observe que todas essas palavras do grupo A e grupo B possuem ditongos abertos. Eu digo ei, oi, ei. Eu não digo ideia, eu digo ideia. Joia e não joia, assembleia e não assembleia, chapéu e não chapéu, anéis e não anéis e por aí vai. Todos são ditongos abertos. Concordam comigo? Ditongos abertos. A diferença do grupo A, como você pode ver visualmente, é que o grupo A, nenhum desses ditongos abertos possuem acento, e todas aqui desses ditongos abertos possuem acento. Vitor, o que houve? Depois do acordo ortográfico, alguns ditongos abertos perderam acento. Antes do acordo, todos os ditongos abertos eram acentuados. Pós-acordo, ficaram preservados apenas os ditongos abertos que vierem no final da palavra. Final, 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 final. E perderam aqueles que vierem no meio. Ideia está no meio, ó. 1, 2, 3 está no meio da palavra, no meio da palavra, no meio da palavra. Visualmente você pode perceber isso. Que a regra específica é: quando os ditongos abertos forem oxítonas ou monossílabas, se preserva o acento. Quando forem paroxítonas, perdem os acentos. Dá para entender isso aqui? Aí você me diz, por que a palavra chapéu recebe acento? Aí escreve, vai. Oxítona de ditongo aberto. Oxítona de ditongo aberto. Monossílaba de ditongo aberto. Monossílaba de ditongo aberto. Deixa de preguiça, cria vergonha e escreve a regra completa. Por que a palavra ideia, joia e assembleia não tem mais acento? Perderam o acento por serem paroxítonas de ditongo aberto. Para que a gente possa finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre os acentos que são chamados de diferenciais. Esses acentos aqui entraram em vigor aqui na nossa língua, não por razões, vamos lá, de sílabas tônicas ou para modificar a pronúncia dessas palavras. Esses acentos entraram para marcar uma diferença em outros vocábulos. Antes da reforma, eram 18 acentos. Por exemplo, tinha em Polo Norte, polo, tinha no verbo pelo, do verbo pelar, tá? Ele pela o gato sem acento, o pelo do gato tem um acento.
Todas essas palavras perderam o acento, tipo, é aquele acento em vogais repetidas, vocês estão lembrados? Creem, leem, deem, vogais repetidas, perderam o acento. Todas essas regras aqui eram chamadas de acentos diferenciais. Perderam esses acentos. Só ficaram 5 acentos diferenciais. Quais são eles, gente? 2PTVF. 2PTVF. 2 com a letra P, 1 com a letra T, 1 com a letra V e 1 com a letra F. São 2 P's. O primeiro P se justifica a diferença do verbo por da preposição por. Quando for um verbo sinônimo de colocar, você pode até fazer essa troca, eu vou ter um acento. Vou pôr a mesa é o verbo que significa vou colocar a mesa. Se coloca o acento no verbo para diferenciá-lo da preposição por. Fiz tudo por você. Aqui é uma preposição. Note que não dá para trocar pelo verbo colocar. Fiz tudo colocar você. Portanto, não dá certo trocar por colocar. Eu tenho uma preposição por. Então, o acento no primeiro P, no primeiro por, é para diferenciá-lo da preposição por. No segundo P, eu tenho o verbo poder no passado, no presente. Ele vai levar acento no passado para diferenciá-lo do presente. Como você pôde me enganar? Tem acento nesse pôde para diferenciá-lo do passado. Você pode me ajudar? Olha a diferença fônica. Pôde, passado com acento. Pode, presente, sem acento. Ok? T e V. O verbo ter e o verbo vir, que indique movimento, locomoção, levam acento quando estão no plural. Ou seja, na terceira pessoa do singular para o plural, se coloca o acento. Eu digo, ele tem um grande talento sem acento porque está no singular. Eles têm, vai levar acento porque está no plural. Então, esse acento aqui é para mudar do singular para o plural. Eu tenho aqui uma regra de concordância. O acento vai entrar para mudar a concordância com o sujeito que está no plural. A gente vai voltar a essa regra lá nas aulas de concordância. Ele vem, singular, ele vem cedo hoje. Eles vêm cedo hoje. Como o sujeito está no plural, o acento marca um sinal de concordância. E não se engane, os verbos derivados de ter e vir, tá aqui, também possuem essa regra. Olha que interessante. Ele mantém, singular é justificada por ser uma oxítona, terminada em. Eles mantêm, o acento agudo vira circunflexo e é chamado de diferencial. Acreditem vocês, aqui é um acento diferencial. É uma maravilha, né? Ele intervém, oxítona terminada em. Eles intervêm, acento diferencial. Ele obtém, oxítona terminada em. Eles obtêm, acento diferencial. Não é somente o verbo ter e vir, não. Os derivados dele também possuem essa mesma regra. 2PTVF ficou o F, que eu tenho um acento que é opcional. Somente quando houver ambiguidade entre esses termos, você coloca o acento. Note que é quase impossível haver ambiguidade na palavra forma e forma. Comprei um pão de forma. Aqui você não gera ambiguidade. Não vai chegar na padaria e pedir, ei, me dá, eu quero um pão de forma. Não. Então, dispensa quando não gerar ambiguidade. Mas para a palavra forma, assim pronunciada de forma fechada, eu posso colocar o acento. É dispensável porque não gerou ambiguidade. Ele está em forma. Aqui não leva nenhum acento
porque eu não vou pronunciar de forma fechada. Ele está em forma. Não tem como fazer isso. Não é isso?